Agora, Caio, falando da estratégia utilizada pelo deputado Hollenberg, esse tipo de pedido protocolado hoje por ele, que quer protocolado essa semana por ele e sorteado hoje o relator, a gente sabe que não é inédito isso. Há poucos anos, a oposição conseguiu algo muito parecido para instalar a CPI da pandemia. E você fez as contas. Muitos dos ministros que julgaram aquela ação permanecem hoje ainda no Supremo, né, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, não apenas a CPI da pandemia, em 2021, também um pedido da oposição, houve o aval do Supremo Tribunal Federal, mas no acórdão, eu fui buscar o acórdão e o julgamento final dessa decisão de 2021 e cita ali outros dois precedentes no Supremo Tribunal Federal. Um de 2005, quando o Supremo Tribunal Federal manda que as lideranças instalem a CPI, uma das CPIs lá do escândalo do Mensalão, e outra em 2006, quando também o Supremo Tribunal Federal determina que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo instaure ali uma CPI também para apurar o governo estadual. Ou seja, só nesse acórdão de 42 páginas que eu busquei hoje à tarde e li, você tem 3 precedentes já sustentando e apontando o que seria uma tendência para o Supremo Tribunal Federal nesta decisão de agora. Por quê? Porque há uma previsão constitucional, artigo 58 da Constituição, de que, havendo fato determinado, prazo e 1/3 das assinaturas colhidas, é quase que automática, porque se entende que é um direito constitucional das minorias de promover a fiscalização. Então é isso que diz exatamente esse acórdão nessa decisão de 2021. Lembrando, 2021, a oposição ao Bolsonaro, a esquerda hoje, majoritariamente, protocola um pedido para que haja a obrigação de instalar essa CPI da pandemia. Um mês depois, o Barroso, era o ministro na época, dá uma liminar e um mês depois, essa liminar é referendada por todo o plenário. Eu fui fazer as contas, como você disse, 7 ministros que referendaram a liminar do Barroso em 2021 estarão presentes neste julgamento a partir da decisão do Zanin. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Todos esses 7 avalizaram a abertura da CPI da pandemia em 2021 e muito provavelmente serão instados a se manifestar nesse mandado de segurança aí do deputado Hollenberg. Márcio. É que o tema dessa CPI agora é bem diferente e talvez, olha a comparação que a gente faz com uma pandemia, mas talvez mais explosivo, né, Caio? Sem dúvida. Naquela ocasião, você tinha um contexto político de um confronto aberto do então Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente for olhar o contexto político, interessaria, na época, ao Supremo Tribunal Federal uma CPI que desgastasse o Palácio do Planalto e Bolsonaro, que foi o que acabou acontecendo. Muitas das razões da derrota do Bolsonaro em 2022 foi pela postura que ele teve ao longo da pandemia. E muito dos fatos revelados também pela CPI da pandemia. Agora não, agora pela primeira vez você tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e também o Dias Toffoli, direto ou indiretamente envolvidos no escândalo Master. Mas se a gente for considerar estritamente os precedentes jurídicos no Supremo Tribunal Federal e o que diz a Constituição, a gente poderia apostar numa tendência, mas o Supremo Tribunal Federal, inúmeras vezes, tem leituras e releituras sobre o mesmo assunto. Prisão em segunda instância, julgamento do século, causas tributárias, causas econômicas. Se a gente olhar os precedentes, apontam nessa direção. Mas nem sempre o Supremo segue os precedentes e olha também o contexto político, principalmente nesse caso com 2 ministros alvejados aí diretamente pelo escândalo Master.